Fala galera, boa tarde ainda, né? Sejam bem-vindos a mais um dia de workshop. Hoje a gente vai estar aprofundando um pouco o assunto que a gente tratou da última vez. Entrei até 2 minutinhos adiantado do que o marcado. Quem ainda não curtiu, tá? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal para ser avisado aí dos próximos treinamentos também, se inscreve, curte, ativa aí o sininho para ser avisado sempre que a gente tiver algum conteúdo. Inicialmente a gente está fazendo esses workshops, né, que são lives, então a gente tem como participar juntos, mas a gente vai entrar numa cadência aí de postar mais conteúdos, vídeos resumidos, né, sobre esses assuntos. Claro que para quem quiser se aprofundar, esses vídeos vão estar disponíveis aí para vocês. Bom pessoal, 6 horas, vamos dar início então aqui ao nosso workshop de hoje. Bom, hoje a gente vai entender um pouco mais, né, vai se aprofundar um pouco aí nessa elaboração do perfil de cliente ideal. Então, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre como que vocês conseguem mapear direitinho esse cliente e, por consequência, se dedicar, né, dedicar o tempo de vocês ao cliente certo, ao cliente que vai melhor remunerar a empresa de vocês, tá? Então hoje o que a gente vai, tá? Então hoje a gente vai entrar, tá, nessa construção, né, do perfil de cliente ideal, né? E para construir esse perfil, uma coisa necessária que é entender, né, os segmentos, né, prioritários, e nessa aula de hoje a gente vai entender, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então existem 3 passos essenciais, né, que a gente precisa entender para tornar tudo isso mais possível, mais viável, mais fácil. A ideia é que seja fácil realmente você mapear, entender quem são esses clientes, né, montar de uma forma bem estruturada isso, né. Então o primeiro passo é você definir, né, qual é o seu segmento prioritário, né? Ou seja, de todo mundo, né, que você vai vender, quem é mais fácil de vender, qual o mercado que paga melhor, que paga mais rápido, qual o mercado que tem tickets maiores, né, e quem dentro desse mercado que vai decidir mais rápido se vai fechar o negócio ou não, né? Então, para isso é necessário analisar o seu histórico, né, para você entender qual é o segmento que faz mais sentido para o seu negócio. O segundo passo, né, é você desenhar o seu perfil de cliente ideal, né? E vamos ver na prática, tá, como que você faz esse desenho, como que você ilustra, né, esse perfil de cliente ideal, para que fique bem fácil de quando você for abordar ou atender, né, algum cliente, ou entrar em contato com um novo cliente, você conseguir ver de forma bem fácil se esse cliente está dentro desse seu perfil de cliente ideal ou não. E o terceiro passo, por último, nós vamos entender como que esse cliente compra, como que ele toma suas decisões, né? Quando falamos de mapeamento de compra, falamos sobre... imagina quando foi a última vez que você fez a dedetização, por exemplo, da sua casa, né? Imagino eu que tenha sido, pelo menos comigo aqui é assim, né? A gente não tem aquela rotina, pelo menos eu como pessoa física não tenho, de fazer de tanto em tanto tempo, né? O que seria o ideal. Mas normalmente a gente começa a ver a proliferação de alguns insetos e tal, formigas, e aí sim
é que isso move a gente para tomar uma atitude, e aí a gente começa a buscar referências, a gente busca indicações de alguns amigos, né, de parentes, a gente começa a pesquisar algumas empresas, a gente faz de repente alguma cotação na internet, busca na internet. Então, você mapear esse perfil de cliente ideal é exatamente isso. É você entender como funciona o seu comportamento de compra, né? Quais os caminhos que ele percorre até que ele de fato efetue a compra pelo serviço, né? E muitos de vocês já conhecem, né, essa analogia, né, que eu gosto de fazer, que é o Mario Bros, né? Assim, imagina, tá, que o Mario seja o seu potencial cliente, tá? A flor de fogo, ela representa o seu produto, o seu serviço, né? E quando o Mario encontra a flor de fogo, né, o que acontece com ele? Ele fica surpreendente, né? Ele fica grandão, cospe fogo e ainda tem uma vida a mais, né? O que vai facilitar ele a atingir os objetivos dele. O grande problema é que na venda, o que a gente mais, o que é mais comum acontecer, né, é o vendedor, no caso quem aí faz a própria venda, é muito normal você querer falar de si, né, falar quanto tempo está no mercado, quantos anos tem de experiência, né, quais os serviços que você já fez, aí você dá exemplos às vezes de alguns clientes que você atendeu e coisa e tal. Ou seja, a gente mira muito em falar da gente, né, em falar do que a gente faz, tá? Mas, na verdade, o que vende não é isso, tá? O que vende é a transformação que você proporciona para o seu cliente. Ou seja, o que ele conquista ao encontrar e contratar a sua empresa, né? Então, o que você vai entregar, como você consegue empoderar o seu cliente, né? É isso que vai vender, é isso que vai fazer ele tomar a decisão de avançar com você, seja para receber a sua visita, seja para emitir uma proposta, né? Então, por isso, você conhecer o seu perfil de cliente ideal define o quanto você consegue influenciar o seu prospect, né? Como que você consegue facilitar a compra do seu cliente, né? É exatamente tudo que você pode levar até ele de facilidade, de benefícios, né? Tudo que ele conquista ao te contratar, é isso que de fato vai fazer ele comprar de você e até mesmo te recomendar para outras pessoas. E aí, antes da gente entrar, né, dentro de como que funciona toda essa metodologia, é muito bom a gente entender alguns erros comuns, né, que acontecem. Na aula passada, eu abordei 5 erros comuns que afetam diretamente a sua rotina e a rotina do seu negócio. Hoje eu vou mostrar outros 3 erros que também são muito comuns, que podem impedir você de alcançar o super crescimento, tá? Então, o erro número 1 é que a grande maioria das pessoas, tá? A grande maioria das empresas, tá? 95% das empresas começa pelas táticas, tá? Ela quer saber qual é a dica mágica, né? Qual é a ferramenta que funciona melhor, como que a Engelink faz hoje em dia para fazer a busca pelos orçamentos, como que a gente consegue ter 400, 500 orçamentos por mês, né? Então, assim, tudo isso é tática, né? Como ter acesso a mais clientes. Então, assim, a tática, ela nada mais é do que o meio. Ela é o meio do processo, ela não é o fim, né? Ela não vai te dar o resultado que você quer. Tática não é meta. Tática não é realização, tá? Então, a gente não pode focar na tática, né? E aí, normalmente, o que acontece, né? Você investiu em diferentes frentes e não vê nenhuma mudança, não vê o resultado, né? Então, você começa a investir de várias maneiras para ver, ou seja, você não mira no alvo, você começa a atirar para todo que é lado para ver se você consegue, em algum desses momentos, acertar o alvo, né? Então, quando você não se prepara para alcançar o supercrescimento, você faz uma série de investimentos que você não consegue ver resultado. E aí,
acaba que você investe ali no inbound marketing, né, que está bem na moda, né, investir em conteúdo, investir em site legal, colocar um blog para rodar, contrata até às vezes um estagiário, alguém ali para gerar conteúdo nas redes sociais, né, tira um monte de fotos realizando uma obra, realizando um serviço e joga aquilo lá nos stories do Instagram. Isso eu vejo com muita frequência, né, você colocando lá o que você fez, né, mas não coloca o que o cliente alcançou, o que ele esperava, né. Então você se esforça para gerar conteúdo, né. Além disso, você também busca softwares, ferramentas, né, para achar clientes, para buscar orçamentos, tenta tirar para várias plataformas diferentes para ver como é que você consegue ter acesso a mais oportunidades, né. Muita gente também investe rios de dinheiro, né, só um minutinho que não passou aqui o slide. Rios de dinheiro no Google, né? Você aumenta o investimento no Google, porque acha que todo mundo procura tudo no Google. Então, você acaba que quem já investiu no Google sabe como é que funciona, você até gera tráfego, você até gera ligações, mas quando você mensura o que de fato te gerou ali de resultado, né, nem sempre é o que você esperava. Muita gente nem faz essa mensuração, né? Quanto que custou cada, não digo nem venda, tá? Eu digo cada cliente que você evoluiu no assunto, cada cliente que não estava de curioso, então assim, tem muita gente que já, acredito eu, coloca aí no chat, quem aqui já investiu no Google, tá? E depois que parou de investir, não viu nenhuma mudança nos seus resultados finais. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, tá? Reflitam aí, tá? Quem já investiu no Google e pararam, e depois que parou você não viu nenhuma mudança. Você não viu nada de extraordinário, nada de diferente daquilo que você vinha fazendo, tá? E aí, gente, o que acontece é que tudo isso é tática, tá? Tudo isso é meio, tá? Você pode ter o melhor carro do planeta, eu usei esse exemplo também na última aula, né? O mais rápido, tá? Com o melhor motorista, mas se você não souber para onde você vai, tá? Para onde você deve ir, nada disso vai te ajudar, tá? Não vai adiantar de nada, tá? A verdade é que você precisa parar de focar na tática, tá? Parar de focar em ferramenta, tá? E definir as estratégias corretas, tá? A primeira coisa é definir a estratégia, porque sem a estratégia nada disso serve para nada, tá ok? E aí o erro número 2, tá? É que eu posso dizer que você está trocando, tá, os pequenos prêmios pela grande recompensa, tá? Você está investindo a sua energia para fechar um serviço que você quer muito, ao invés de investir todo esse tempo no crescimento da sua empresa, tá? Na verdade, você devia estar desenvolvendo sua venda, seus clientes, que podiam te dar resultados menores, porém consistentes, com processos bem definidos. Então, às vezes, você gasta muita energia porque tem um negócio ali que era surpreendente, que você queria muito aquele serviço. Aí você gasta uma energia enorme, né, com aquilo, ao invés de seguir um processo, seguir ali as suas técnicas, seguir tudo de uma forma consistente que vai te dar resultado. Então você fica investindo na esperança, naquilo que você quer, né? E isso na verdade não vai te levar a lugar algum. Às vezes todo aquele tempo que você dedicou investindo no cliente errado, no serviço errado, tudo isso leva você para um caminho que depois não tem volta, porque o maior ativo que a gente tem é o tempo, né? Então você precisa usar o seu tempo para investir na grande recompensa. Não troque isso pelos pequenos prêmios, tá? Não sei aqui quem está presente que já tenha participado de algum evento, né? Algum evento da área, uma Expo Síndico, né? Dentro do mercado predial aí.
Quanto tempo que foi gasto para você se dedicar a esse evento, para você se preparar para esse evento? Pensa, qual o tempo? Às vezes você fica meses planejando um evento. Tá? Aí eu te pergunto, qual foi o retorno de fato que esse evento te deu? Todo esse tempo que às vezes a gente dedica a fazer material de merchandising, brindes, você pegar aquela lista de clientes, de cartões, aqueles contatos que você faz no evento, tudo isso é tempo. Você dedicou tempo a isso. Né? E aí, tudo isso podia ter sido investido, né? Toda essa energia, né, deveria ser investida no que de fato vai te dar resultado. Né? Se você focar essa energia em dominar o seu super crescimento, em dominar a sua demanda, com certeza esse tempo investido na geração de demanda, no domínio sobre a geração de demanda, você vai ver que você vai alcançar muito mais resultados do que participar de um evento. Não devo participar de evento? Não, não é isso. Tá? Só gaste energia com eventos quando você tiver o teu processo comercial muito bem estruturado e você saiba que cada real que você investir naquele evento vai te dar X reais de retorno. Quando você tem a sua demanda, o controle sobre a sua demanda, e você sabe que naquele evento ele pode aumentar a sua demanda em X vezes, aí sim você pensa em participar de um evento. Falando aí desse ramo de engenharia, de arquitetura, né, é muito comum, né, a gente querer criar uma aparência de sucesso. Né? Existe uma cobrança muito grande, né, principalmente dentro dessas profissões, né, assim como os advogados também, por serem médicos, né, por serem profissões tradicionais, é o sonho de todo pai, toda mãe. Né? Então, o que acontece? Existe uma cobrança muito grande para você criar essa aparência de sucesso. Né? E isso toma seu tempo, toma sua energia, você se sente na obrigação em mostrar para as pessoas que tem uma carreira de sucesso, né? Em provar para a sua família, né? Amigos, tudo aquilo que eles esperam de você. Né? Aí você joga uma energia enorme em lugares errados, né? Onde você deveria estar focado em gerar demanda. Né? Você só vai conseguir atingir o seu supercrescimento, a sua geração de demanda constante, se você de fato deixar de investir o seu tempo em coisas que não vão te agregar, não pelo menos nesse momento. E aí a gente vai para o erro número 3, que é exatamente quando você começa a jogar o problema de você não gerar demanda, né, no negócio, ou nos clientes, ou na economia, né, ou no preço, nas propostas, enfim, você começa a se espalhar. Né? Você começa a querer fazer outras coisas, você começa a querer criar um novo serviço, você começa a querer atender vários tipos de solicitação. Né? E aí quando você começa a atirar para todo lado, tá? Você não consegue focar naquilo que você realmente faz de melhor. Você começa a achar que o problema está dentro do seu negócio, dentro do que você faz. E não é isso. O problema está na sua estrutura de geração de demanda. Você começa a não se divertir mais naquilo que você está fazendo. Porque você começa a entrar no desespero de querer gerar receita e não consegue se concentrar no que de fato vai te dar retorno, que é a sua demanda. Né? Que é você investir ali no seu comercial para que ele vá te dar o retorno que você espera.
E quando você não domina, né, o marketing, vendas, acontece que você não sabe como gerar oportunidades suficientes para aquilo que você mais gosta de fazer. Né? Então, tem um serviço ali que você faz, que você sabe que você faz muito bem, que você se considera o melhor dentro daquilo, mas você não consegue gerar demanda para aquilo. Por quê? Porque falta aquele conhecimento de marketing, de vendas. Né? E aí acaba que você é obrigado a fazer coisas que você nem gosta tanto, atender clientes que você nem gosta tanto. Exatamente por quê? Porque você precisa suprir a sua receita. Você não está conseguindo gerar receita com aquilo que você faz de melhor. Né? E aí você não consegue dar foco. E aí por você não ser especialista em crescimento, né, você não consegue estruturar o seu processo de forma que ele consiga te dar o retorno que você precisa. E aí você começa a querer consertar aquilo que você não entende. Né? E como você não entende sobre como crescer, você pensa que você vai começar a aceitar qualquer tipo de serviço. Né? Porque o interessante é trabalhar, preciso gerar receita. Né? Acaba que você não consegue gerar para o seu cliente a impressão de ser o melhor. Né? Então você não consegue ser o melhor daquilo que você faz em nada. Você faz de tudo, quem faz de tudo não faz nada. Né? Então o principal é que você não consegue ser considerado como um especialista naquilo que você faz. Né? Você está se concentrando nesses 3 erros e acaba que está trabalhando demais sem focar no que realmente importa, que é gerar a sua demanda. A primeira coisa que você precisa imaginar para você alcançar o super crescimento, tá? Você precisa se dedicar nesse momento em construir a sua esteira de demanda. Você precisa controlar como que você gera essas demandas. E acaba que, normalmente, quando isso acontece, você trabalha, você trabalha muito e não vê o resultado. Você não consegue atingir o resultado que você espera. E aí vamos entender um pouco melhor o que é o perfil de cliente ideal. Né? Então, existem algumas formas, né, de você qualificar o público que você vai atingir, né, o cliente que você vai atender. Então a persona, né, é uma personificação do seu público-alvo. Tá? Você cria uma suposição sobre quem é o seu possível cliente, quais são as suas características, né, se ele tem 2 filhos, se tem entre 30 e 40 anos, se mora na região da Barra da Tijuca, enfim, você cria um perfil ali, uma pessoa, uma persona, como diz o nome, né, sobre quem você quer atender. Tá? Não é aquele cliente que está comprando de você, é sobre quem você acha que é o melhor cliente. E aí depois da persona vem o público-alvo, né? Que é um grupo, né, que a empresa define como principais clientes. Né? Então o público-alvo ele é uma referência muito ampla. É difícil você tomar uma decisão sobre quem você vai atender quando você define apenas o público-alvo. E aí você entra de fato, tá, no perfil de cliente ideal, que é o ICP, Ideal Customer Profile, né, que é um grupo que a empresa define como principais clientes. Né? Perfil de cliente ideal é exatamente aquela pessoa que sempre que você fala com essa pessoa, fica aquela sensação de, nossa, quem me dera que todos os meus clientes fossem assim. Né? Quem me dera que todo mundo que eu ligo me tratasse dessa maneira. Na verdade, aquele ali é o seu perfil de cliente ideal. Quando isso acontece, você está exatamente atendendo o cliente que você, na verdade, o único cliente que você deveria atender. Né? E aí entrando um pouco mais dentro da metodologia, né, como que você vai fazer essa definição, primeiro você precisa analisar 4 pontos. Né? O primeiro ponto é o mercado. Né? Imagina que tem um mercado que você pode atacar. No nosso caso aqui, todo mundo que está participando é um mercado predial. Né? Então, o que a gente busca é levar oportunidades do mercado predial. Né? E aí você analisa se é um bom mercado para você trabalhar, né? Se ele tem uma demanda regular,
Nesse nosso caso, o mercado predial, as grandes vantagens dele, né, é que é o mercado flat, né, independente da crise que esteja passando, a gente olha para esse momento agora, tá? E aí eu faço até um desafio aí para vocês, né? Quem mora em condomínio, pare e reflete. O pessoal da limpeza está deixando de trabalhar? Provavelmente não. O pessoal da portaria está deixando de ir trabalhar? Provavelmente não. Se estourar uma tubulação, o síndico não vai contratar? Porque está em época de pandemia? Então, esse mercado, até mesmo nas piores crises, ele funciona muito bem. Ele é mais resistente, né, às modificações, né, de economia, de política, de tudo isso, né? Então, primeiro a gente analisa o mercado que a gente quer se inserir. Depois, a gente analisa a oferta, né? Ou seja, o que você vende, né? Como que você é remunerado, tá? E que se ele tem encaixe com esse público, né? Com esse mercado que você quer entrar. Depois que você entende qual é o mercado, quais são os seus produtos, você entende, você vai para o canal, né? Aonde que esse público está inserido? Aonde que os síndicos estão inseridos? Aonde que estão esses síndicos? Aonde que estão as administradoras? Quais os canais de comunicação você pode utilizar, né, que essas pessoas costumam utilizar, né? Por último, é o seu modelo de negócio, ou seja, como que você é remunerado, né, com a sua oferta, como que você se remunera, tá? E aí, após isso, né, após você analisar esses 4 elementos, né, você precisa equalizar esses elementos, né, porque se você não conseguir equalizar isso, dificilmente você vai conseguir ganhar escala. Dificilmente você vai conseguir montar a tua esteirinha de demanda ali para rodar. E aí a primeira coisa que você tem que entender se a sua oferta, tá, tem fit com esse mercado, ou seja, se ele se encaixa com esse mercado que você deseja atuar, né? Acredito eu, né, que todos que estão participando aqui já trabalham com esse mercado predial e sabem que tem esse fit, né? Depois você precisa entender como que esse cliente está fazendo para se comunicar, para solicitar o teu tipo de serviço, né? A Engelink é um canal que te coloca diretamente em contato com o mercado predial, né? Então, existem diversos outros canais, como o Google, como diversos outros. Primeiro é você entender quais os canais que o seu cliente está presente. Depois disso, você precisa entender, encaixar, na verdade, esse canal com o seu modelo de negócio, tá? Encaixando esse canal com o seu modelo de negócio, como que você é remunerado, aí sim você vai encaixar o seu modelo de negócio com o mercado, tá? Você precisa entender como que esse mercado normalmente costuma pagar pelos serviços, né? Como que você é capaz de receber. Se algum desses links não estiver funcionando para você, dificilmente você vai conseguir colocar a sua esteira de oportunidade para rodar. Dificilmente você vai conseguir gerar a demanda para alcançar o supercrescimento, tá? Existem modelos de negócio, eu vou até citar um exemplo, né, não sei se algum de vocês trabalha com esse modelo, mas que trabalha no sucesso. Por exemplo, fazer a individualização dos medidores de água, dos hidrômetros, né? Então, essas empresas, tem muitas empresas que bancam toda a obra, tá, e ganham na economia que é proporcionado para o condomínio.
Então assim, esse é um modelo de negócio, é um modelo de receita. Tá? Esse modelo de receita, ele dificilmente encontra uma barreira de entrada, né? Porque não exige nenhum investimento inicial. Né? Então assim, ele tem grande vantagem quanto a isso. Tá? Obviamente, tá? Não é todo mundo, toda empresa que vai ser capaz de trabalhar somente no sucesso. Tá? Mas você precisa encontrar o seu modelo que se encaixe no mercado que você quer atuar. E aí existem alguns estágios, né, para você alcançar esse super crescimento. O primeiro dele, né, o primeiro passo, é você ir atrás dos seus melhores clientes. Né? Se alguém que está participando aqui, acho muito pouco provável, pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo que está participando já está no mercado pelo menos há um pouquinho de tempo, já tem alguns clientes. Né? Então, mesmo que você não tivesse, tá, é possível você mapear isso através de um estudo de mercado. Né? Mas vocês, como já têm clientes, vocês já venderam para vários clientes, né, você pode separar de todos os clientes que você já vendeu. Tá? Isso aí é prático. Então você vai pegar lá todo mundo que você já vendeu e vai separar quais que foram os melhores, quais que foram os piores. A gente já vai entrar em alguns parâmetros aí para você separar esses clientes, tá? Mas os que foram os melhores e os que foram não tão bons. Né? O segundo passo, né, é você enriquecer os dados que tem desses clientes. Né? Eu gosto muito, eu acho que é muito válido, né, você pesquisar diretamente com ele. Ou seja, pegar esse cliente que você vendeu, ligar e perguntar, entrevistar. Tá? Isso é uma excelente maneira de saber por que ele comprou de você. O que fez ele decidir. Tá? A gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso um pouco mais na frente. Tá? O terceiro passo é você definir o seu perfil de cliente ideal. Né? Vendo para condomínios que tem X condôminos, que pagam tanto de cota condominial, que o síndico é novo ou que o síndico é antigo. Então você vai definir ali qual é o teu perfil de cliente ideal, porque vai ser com base nisso que você vai qualificar os seus clientes na hora de você decidir se ele merece a sua visita, se ele merece a sua proposta, se ele merece o seu tempo. Tá? Então você vai montar esse perfil, tá? E a partir daí, quando você tiver com tudo isso montado, estruturado, você vai apontar a mira do seu negócio para esse perfil de cliente. Quando isso acontece, quando você começa a mirar no cliente certo, não tem erro. Você vai vender mais. E te garanto, no mínimo o dobro. No mínimo o dobro em, no máximo, 3 meses. No mínimo. Tá? Então, é muito importante, até complementando, né, a aula passada, para você colocar em prática o que a gente teve na aula passada, que é estruturar o seu processo. Tá? Muito mais importante do que isso é você, primeiro, identificar o seu perfil de cliente ideal. O nicho que você está inserido, né, o mercado que você está inserido, você definir esse perfil de cliente ideal é o que você pode ter de mais importante para alcançar o supercrescimento. E aí a gente entra na parte de segmentação de mercado, que é exatamente quando você vai separar esses clientes. Né? Quando você vai... eu gosto dessa matriz porque ela vai te dar para cima, quem está nos quadrantes de cima, né, são aqueles clientes que você tem uma taxa de conversão maior. Né? Então, por exemplo, empresas de engenharia que fazem diversos serviços dentro do mercado predial. Com certeza você vai ter alguns serviços que vão te dar uma taxa de conversão maior, outros serviços que vão te dar uma taxa de conversão menor, alguns serviços que vão te dar uma receita maior, que aí já está no eixo de baixo. Tá? Então, o que você vai entender quando você for analisar, quando você for segmentar o seu mercado? Tá? Quais são os clientes que te dão a maior taxa de conversão e a maior receita ao longo do tempo? Tá? Porque assim, às vezes, o que acontece? Ah não, mas eu fechei
um negócio só de fachada, mas às vezes um serviço de fachada, dependendo do tamanho, vai te tomar 2, 3 meses. São 2, 3 meses de receita. Tá? Essa receita e as taxas de conversão alinhadas é que vão facilitar você a estruturar essa matriz, a colocar essa matriz de uma forma que seja totalmente visual, que você consegue enxergar os serviços que você tem que se dedicar mais e os serviços que você tem que se dedicar menos. Tá? Por exemplo, impermeabilização, eu coloquei aí como se ele estivesse dando pouca receita, mas com uma taxa de conversão alta. Por quê? Dentro da própria Engelink, a impermeabilização tem muito caso de serviço de pessoa física. Então, às vezes, a receita ela não se compara a uma receita do mercado predial, mas às vezes é uma impermeabilização de um telhado inteiro, que aí vai te dar uma receita que ela não é tão grande, né? Mas acaba que, por ser pessoa física também, não ter que envolver tanta gente para decidir, ele acaba fechando mais rápido. Então você tem uma taxa de conversão maior. Você consegue fechar mais serviços, porém a receita que ela te dá não é tão grande quanto um serviço numa fachada, numa obra estrutural, por exemplo. Tá? E aí a gente entra em como montar esse cliente ideal. Primeiro, você precisa coletar e analisar alguns dados. Né? Quais são os insights, né? As percepções desses clientes-chave, desses clientes que você considerou sendo os melhores clientes. Tá? E aí você coleta e analisa dados, né? Qualitativo, quantitativo e dados de previsibilidade. Ou seja, qual era a qualidade daquele cliente, quais as características, o que tornava aquele cliente diferente, né? A quantidade desses clientes, desses perfis ali, desses modelos que você conseguiu fechar e a previsibilidade. Quantos que você consegue ter acesso, ou seja, lá no nosso painel de cotações e também no rede de contatos, quantos contatos, quantas oportunidades você consegue ver dentro daquele cliente-chave ali que façam sentido você conseguir montar um planejamento para ele. Após isso, você vai criar o teu ICP, né? Você vai criar ali o seu perfil de cliente ideal. E para isso você precisa categorizar ele, né? Qual é o tamanho daquele mercado, daquele condomínio, né? Quais são suas tendências, qual é o seu comportamento de compra, tá? Normalmente esse cliente ele envolve muitas pessoas, ele toma decisão sozinho, ele precisa sempre de um conselho, né, da aprovação do conselho, o que facilita ele levar aquilo para o conselho. Então você vai analisar, você vai categorizar tudo que você puder concentrar de informações sobre aquele perfil de cliente ideal que você está criando. Tá? E aí você alinha, né, o que é o go-to-market. Né? Você faz todo o seu planejamento para atender, para atacar, para atingir esse perfil de cliente ideal que você montou. Então, para isso, você vai precisar de organização, você vai precisar ter uma rotina, né, que você vai fazer esses contatos, né? Você precisa ter listas, né? Por exemplo, todos vocês aqui já participaram de inúmeras cotações com a gente, com a Engelink. Tá? Lá em minha conta, tá? Você tem lá uma parte que é contatos adquiridos. Ali vai te dar informações de todos os clientes que você participou, de todas as cotações que você participou, todos os clientes que você adquiriu, tanto no rede de contatos, que não é aquele cliente naquele momento da cotação, como também daquelas cotações que você participou. Tá? Pega todos esses clientes, pega todos esses dados, joga para dentro de uma planilha organizada. Tá? Isso é você construir uma lista, é você se organizar. Com base nisso, você vai montar as suas campanhas, as suas ofertas, as suas campanhas de comunicação com esses clientes. E aí, para isso, é claro, você vai precisar desenvolver, né, esse perfil de cliente ideal.
E aí, como que você faz para desenvolver? Você primeiro vai entender aonde que está a dor. Quem é que tem essa dor? Ou seja, quem é o seu público-alvo, tá? No nosso caso, normalmente é o síndico, né? A partir daí, tá, você vai identificar, tá, se esse cliente potencial, tá, que tem essa dor, tá, ele tem fit com a sua empresa. Ou seja, se esse síndico, lá o condomínio dele tem, por exemplo, 50 unidades. Vamos dar um exemplo que você criou lá, que o teu perfil de cliente ideal normalmente são prédios que tenham no mínimo 50 condôminos, 50 moradores. Né? Então você analisou a dor, né, quem tem a dor, você analisou o fit, né, se vocês se encaixam, se vocês se a comunicação de vocês pode avançar, e aí você vai analisar, aqui entra o teu comercial, aqui vai entrar exatamente o que você precisa fazer, o seu contato comercial, para você identificar se ele está dentro do seu perfil de cliente ideal. Né? Então, você vai pegar aquele cliente que tem a dor, que se encaixa com a sua empresa, né? E aí você vai utilizar as metodologias de qualificação, né? Nesse caso aqui a gente cita o Bunch e o Spin, né? Então a gente teve o primeiro treinamento lá, tá? Quem não participou do treinamento de Spin, eu explico exatamente como você colocar isso em prática, tá? Mas o Bunch basicamente vai fazer você entender qual é o budget, tá? Bunch é uma metodologia criada pela IBM na década de 90, que é para qualificar o cliente. Então ele entende o budget, se aquela pessoa tem autoridade, se é ela quem assina o cheque, se é ela quem decide, tá? Ou se é ela quem tem maior poder de decisão. Tá? O N é de need, né? Qual é o tamanho da necessidade, né? O Spin te ajuda muito nisso, né? a aumentar a urgência da necessidade desse cliente. E em que momento é de timing, que é em que momento ele pretende realizar aquele serviço. Né? Estando com tudo isso pronto, né? Vamos supor que seja um síndico que tenha 50 unidades e ele já tem até a aprovação da Assembleia de quanto ele tem de orçamento para usar. Né? Então, assim, nem que ele não abra para você. Tá? O principal vocês já fizeram uma Assembleia a respeito desse problema? O que foi identificado nessa Assembleia? Lembra do último treinamento? Vendas são feitas de perguntas. Tá? Não use, e detalhe, use perguntas, evite, na verdade, perguntas indutivas, tá? Que force ele a responder o que você quer ouvir. Tá? Então, normalmente utilize perguntas abertas, né? Que de fato te façam compreender se aquele cliente está dentro do seu perfil de cliente ideal. Tá? Por fim, você tem aquele cliente, a persona, né? Ele tem a dor, ele se encaixa, você tem o Bunch já e o Spin prontos, né, já feitos, e ele está de fato dentro de uma região, dentro de um grupo de pessoas, de características ali, que são aqueles que você vende mais. Pronto, esse é o cliente, esse é o perfil do cliente ideal. Tá? É assim que você desenvolve um perfil de cliente ideal. Isso na prática, claro. E aí, o que a sua empresa ganha, né, ao você se dedicar a investigar o teu cliente, a saber quem é o teu ICP, a você de fato dominar quem é o teu perfil de cliente? Na verdade, isso vai te dar diversos benefícios. Né? O primeiro deles é porque o teu custo de aquisição de um cliente, que é o CAC, né, ele reduz. Né? Você vai ter menos custo, porque você não vai precisar atacar para tudo que é lado. Você vai investir muito mais direcionado, você vai investir muito mais, o teu tiro vai ser muito mais certeiro. Né? Você vai ter um LTV maior, né, que é tudo é sigla em inglês, tá, gente? Então, assim, é o Lifetime Value. Né? É quanto tempo aquele cliente te gera de receita. Ou seja, você vai ter maior valor na vida útil daquele cliente com você. Tá? Você consegue ter isso quando você tem um perfil de cliente ideal. Normalmente é aquele cliente que te contrata toda hora. Sempre que ele tem um problema, ele pode até não te contratar, mas ele te consulta. Ele te consulta para saber o que você acha, né? A sua opinião tem bastante relevância. Então, assim, a vida útil desse cliente com você ela é muito maior. A sua taxa de conversão de oportunidades em vendas ela aumenta, e muito.
tá? Porque normalmente você já vai estar atacando aquele cliente que já está dentro de um perfil ali que você já vende com mais facilidade, né? Então isso te ajuda muito a você ter previsibilidade, a você conseguir planejar, né, a sua receita. Você tem maior facilidade em gerar demanda qualificada, tá? Porque você já vai saber, através de estudos, né, quem são os clientes que se encaixam melhor com a sua empresa, que aceitam melhor as suas condições, que aceitam melhor o seu modelo de atendimento, o seu modelo de execução. Então, você consegue gerar uma demanda muito mais qualificada e com isso você ganha tempo, né? E, por fim, você vai ter um time de vendas muito mais preparado, né? Se vocês tiverem alguém que faça isso por você, acredito eu que ninguém gosta, né, de ficar recebendo não, né? E quem trabalha com vendas precisa se acostumar com isso, né? 80% das vezes a gente vai receber não. Só 20% a gente vai receber sim, né? E o mais engraçado é que é o seguinte, a gente precisa, né, de pelo menos, né, como a gente disse no treinamento passado, 5 follow-ups, 5 contatos com o cliente, pelo menos, tá? Para a gente efetivar uma venda. E é muito chato a gente ficar recebendo esse não toda hora, ficar recebendo essa negativa toda hora. Então, quanto menos nãos você receber, quanto mais clientes você levar para o teu time de vendas, que sejam clientes que vão se tornar amigos dos seus vendedores, né? Eu estou vendo aqui que tem um monte de gente que está participando aqui, que a gente acabou gerando um vínculo. Mas por que isso? Por causa disso. Porque a gente trabalha muito mais focado, a gente identifica muito melhor quem são os clientes que vão ter sucesso com a gente, que vão trabalhar com a gente de forma satisfatória, que vão ter sucesso com a gente, né? E não existe nada melhor, né, do que fazer negócio com amigos, né? E aí, o que faz a sua empresa ser a melhor opção para esse seu cliente? Aí, cada um de vocês vai ter que refletir, né, sobre como que vocês vão ajudar essa empresa, né? Então, você ajuda ela, você ajuda esse síndico, por exemplo, a ter uma visibilidade melhor dentro do condomínio. Você dá a sensação de poder, né? Quem já fez o curso de neurovendas aí comigo, né, a gente fala sobre isso, sobre os gatilhos mentais, né? Então, assim, você precisa estimular esses gatilhos, né, no cérebro lá do seu cliente, né? Então, é isso que o seu perfil de cliente ideal está esperando? É o poder? É ter poder? Né? Aquele cliente, ele está pensando em quê? Em economizar dinheiro dos condôminos, né? Em ter maior controle sobre a receita, tem uma receita muito justa, né? Então, o que ele quer? Ele quer mostrar para os condôminos que ele tem controle sobre os serviços ali que ele está prestando. Você vai ajudar ele a ter mais segurança, a resolver um problema mais rápido, a ter mais sucesso, né? Então, assim, essa segurança, esse gatilho mental que você vai estimular na cabeça desse cliente, né, são essas coisas que vão fazer a sua empresa ser a melhor opção para esse seu cliente. Só que com isso, você precisa ter uma proposta de valor, tá? E o que é ter uma proposta de valor? Embora você seja capaz, tá, de atender vários tipos de solicitações, é muito importante que você aprimore uma única proposta de valor, tá? É isso que vai fazer o seu cliente te ver de forma diferente, te ver de forma especial, tá? Ajudar os seus clientes a alcançar o resultado desejado com o uso do seu serviço. É isso que é a sua proposta de valor, tá? É isso que você tem que pensar em como estruturar essa ideia para que isso fique muito claro na sua apresentação. Só que para tudo isso, né, ter uma aplicação prática, né, a gente precisa desenvolver, né, a gente precisa de um método científico, né, uma coisa que facilite, né, você a montar isso.
Então, a gente vai entrar agora num processinho, tá? Onde, primeira coisa, tá? Que você precisa fazer para você alcançar o supercrescimento, tá? É observar o seu cliente, tá? Essa fase é a fase inicial, observação, tá? Depois, você vai criar hipóteses de quais são as melhores propostas de valor que você pode gerar para ele. Aí entra no achismo, tá? É o que você acha que gera, tá? Valor para o teu cliente. Depois, você vai para a validação. O que é isso? É você testar para confirmar qual proposta de valor mais se encaixa com o seu cliente. Quando você entender isso, encaixar isso, quando você conseguir montar a sua proposta de valor, aí pronto, tá? É só dobrar o que já está funcionando e aí você ganha escala. Dessa maneira você consegue ganhar escala. Não funcionou? Volta, modifica, testa, valida. Esse é um ciclo que deve ser constante e você deve estar sempre revisando a sua proposta de valor, tá? Principalmente porque o nosso cérebro tenta sempre colocar a gente na zona de conforto, tá? Então é muito importante que você esteja sempre revisando todas essas metodologias. E aí existem alguns segredos, né, para você alcançar o supercrescimento de forma mais rápida, de forma mais prática. E aí a gente entra de fato na parte prática do negócio. Gente, desculpa o delay, tá? É porque às vezes o meu slide aqui ele vai demorando para passar. Galera, temos só 8 curtidas aí, então, por favor, hein, galera, vamos. Quem não curtiu ainda, se acha que esse conteúdo está sendo relevante, se acha que a gente está, que nossos workshops aí estão funcionando na prática, tá? Dá um gostei aí, dá um like aí para que o próprio YouTube enxergue a gente como conteúdo relevante, que a gente possa levar isso para cada vez mais pessoas. E para alcançar o supercrescimento, você precisa entender, você precisa encontrar 3 chaves, tá? Ter um canal de alta geração de demanda, tá? De alta geração de demanda qualificada, tá? Você criar um fluxo, uma rotina automática e a partir daí você só precisa multiplicar, tá? Essas 3 chaves são fundamentais. Hoje eu vejo que a gente é uma ferramenta. A Engelink é uma ferramenta. É uma ferramenta de alta geração de demanda. O que você precisa é saber usar, tá? Então, hoje, se todos aqui forem assinantes, vocês já têm um canal, tá? Criar um fluxo automático a partir desse canal, tá? Ou seja, usar o que você já participou, o que participa, né, das oportunidades, né, e isso nada mais é do que um funil, né? Então, assim, as oportunidades do painel de cotações, por exemplo, elas estão ali mais no fundo do funil, né? São pessoas já interessadas no serviço. Mas o rede de contatos, ele é um topo de funil, né? E aqueles clientes que você participou de uma cotação e que não ganhou, ele vai para o topo do funil. Ou seja, ele entra numa lista de reciclagem. Então você criar esse fluxo automatizado, quanto mais você automatizar atividades, maior escala você ganha. Menos vai ser necessário você investir em pessoas e ferramentas para que você consiga multiplicar os seus resultados. E aí, a gente entra na primeira etapa, tá? Que é a etapa de preparação. A preparação nada mais é do que você definir, tá, para quem planejar ali, analisar, né, definindo para quem você vende atualmente, né, quais são as características,
número de unidades, se é síndico profissional, se é síndico morador, se a terceirização dele, né, já vi que tem gente aí que trabalha com terceirização, né, vai concordar comigo, se a terceirização, se ele está fazendo uma cotação de terceirização porque ele acha que a folha de pagamento dele é cara, ou se a empresa que está atendendo ele não está atendendo da maneira que ele gostaria. Então, é você analisar se quem fecha mais contigo é quem está trocando de empresa ou se é quem está cotando para saber como funciona a terceirização de serviços, por exemplo. Né? Então, é você entender exatamente, é você se preparar para você atacar esse público. A etapa 2 consiste desculpa, gente, está bem lento aqui para mim. Compreende em você entrevistar os seus clientes. Tá? Você não perde mais do que 15 minutos com isso. Tá? O ideal é que você consiga entrevistar um máximo de clientes possível. Tá? Mas é uma das atividades que mais vai te dar retorno. Tá? É isso que vai alavancar demais a sua definição de perfil de cliente ideal. Tá? Dentro dessas entrevistas, você consegue perceber uma série de coisas, por que ele comprou, como que ele fez para comprar, quem que ele precisou envolver. Então, assim, você consegue ter uma série de definições, além do que você consegue, uma das coisas que é muito boas em termos de conversão, que é conseguir indicações. Tá? Então, quando você entrevista um cliente e é um cliente que ficou satisfeito com o seu serviço, que já te contratou outras vezes, esses clientes, normalmente eles indicam outros. Quando você pede, eles te indicam. Tá? Então, e isso é muito bom. Tá? Você consegue muitas indicações através dessas entrevistas. A etapa número 3. Gente, como é que tá a conexão aí para vocês? Me fala aí como é que tá a conexão, porque eu acho que a minha aqui é que também tá judiando. A etapa número 3 é você definir os modelos. Tá? Eu colocaria todas as empresas em um grupo-alvo. Tá? Por exemplo, no rede de contatos você consegue separar, você consegue ter acesso a todos os dados dos clientes. Não sei se é a minha internet que está assim, né? Mas deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se tem alguma coisa aberta aqui que não deveria estar. Se eu consigo fechar algumas abas aqui que possam facilitar isso. Pior que não. Enfim, vamos avançando que já está no finalzinho. E aí você consegue, através da rede de contatos, você separar bem todos os modelos, para que você consiga atacar cada um de forma individual. Tá? Você atacar os clientes, você entrar em contato com o cliente de forma genérica, né? Acho que ninguém gosta disso. Né? Então, construa, quando você define esses modelos, né, você separa eles por grupos específicos onde combinem características. Né, e assim você consegue, por mais que seja para várias pessoas, não ser genérico.
não ser muito superficial. Tá? Então você definindo esses modelos vai facilitar bastante essa etapa. E aí a quarta etapa é você organizar os dados, né? Então, dentro da ferramenta da Engelink você já consegue ficar com tudo isso organizado, né? Todos os dados dos seus clientes, você não precisa pesquisar nada fora, né? A gente já consegue te fornecer telefone, alguns vão com endereço, e-mail, mas fundamental é você ter telefone e e-mail. Né? Você tendo telefone e e-mail, você consegue já avançar demais com o seu processo. E claro, organizar isso numa planilha onde você consiga separar esses grupos. Etapa número 5, tá? É o copywriting, né? Que é o que você vai escrever nesses e-mails, como que você vai fazer a sua comunicação, né, com esses clientes, da onde que você vai se basear para gerar conteúdo em um e-mail, né, que faça esse cliente ou responder ou retornar o telefone para você. As entrevistas da etapa 2, né, são as melhores fontes de inspiração e conteúdo para você elaborar um bom e-mail. Né? Então, eu sei, Cláudia, ainda mais esse horário que muita gente, eu vou ver se eu mudo esse horário, porque esse horário muita gente acessa junto à internet. Mas enfim, gente, isso aí também depois vai estar disponível lá na internet, tá? Vocês conseguem revisar. Em segundo lugar, eu gosto pelo menos de fazer pesquisas pessoais, né? Então, entrar em LinkedIn, né? Adicionar a pessoa no LinkedIn, no Instagram, né? Começar a seguir no Instagram, né? Facebook. E o legal é que com isso você consegue entender um pouco do comportamento deles. Então você consegue entender o que eles gostam, o que eles costumam frequentar, os lugares que frequentam, né? Se você de repente não pode tocar em algum aspecto que possa ter uma ambiguidade e a pessoa te interpretar mal, levar para um lado mais religioso, político, essas coisas, futebol, essas coisas que não, né, ninguém gosta de discutir, né? Mas eu gosto de usar as redes sociais como fonte de inspiração sobre conteúdos de abordagem. É interessante entender que existe uma cadência que você deve seguir, né? A gente já falou sobre isso na aula passada, né? Então, assim, uma cadência mínima, uma campanha mínima que você deve fazer é de 3 etapas, tá? A primeira, né, o primeiro e-mail que você envia é aquele explicando o valor da sua empresa. Não é falando de si, tá, gente? Pense bem naquilo que a gente já falou aqui, né? Lembra do Mario Bros, né? É contando, por exemplo, como que aquele cliente pode ter sucesso através do serviço que você presta, né? Por exemplo, uma venda, uma pergunta que eu costumo fazer, né, nas minhas campanhas de e-mails é: como estão suas vendas? Eu gosto de fazer essa pergunta por quê? Porque eu trabalho com empresas que querem vender mais, que querem construir maior, que querem alcançar uma demanda maior. Né? Então, quando eu falo isso, eu já estou entrando num assunto que possa ser uma dor para aquele cliente. Se for uma dor, normalmente ele me responde. Tá? Os que não respondem, eu envio um segundo e-mail, né? Contando um pouco, ali, dando uma visão, né, sobre o setor, sobre a crise que a gente está vivendo, por exemplo, como que as pessoas não podem ficar paradas, que elas têm que se qualificar, que elas têm que buscar melhorias. Né? E por último, um e-mail de break-up, né, que é aquele e-mail encerrando o assunto. Quem tiver essa cadência vai ver, o que tem maior resposta é o de break-up. Tá? Ninguém gosta de ser renegado. A gente não gosta de escutar não. Né? E o cliente também não gosta de escutar: olha, fica tranquilo, não vou mais entrar em contato, vejo que você não tem interesse em bater um papo comigo, tá? Então não se preocupa que eu não vou mais entrar em contato com você. Normalmente quando você fala isso, o cliente ele entra em contato com você ou através de telefone, ou ele responde o seu e-mail te dando até um horário para você entrar em contato com ele.
E aí a gente entra na etapa 6. Falta só mais uma etapa, é a 6 e a 7. Que é o envio desses e-mails. Tá? Eu aconselho a enviar através do Google, tá? Ou do Google Suite, né? Quem assina aí, quem tem um e-mail corporativo aí e usa o Google como e-mail, né? As ferramentas do Google lá como e-mail, porque o Google ele tem uma taxa de rejeição muito boa. Então, dificilmente, se você enviar através do Google, o seu e-mail vai para spam. Por mais que você envie vários e-mails, dificilmente ele vai para spam. E é possível você ter uma taxa de abertura de e-mails maior do que 50% quando você estrutura uma cadência nesse sentido de você gerar valor. Tá? Então, eu tenho casos de taxa de abertura acima de 70% até. Tá? Então, você construir um e-mail que vai gerar valor para aquele grupo de pessoas que você está atacando, isso faz com que você tenha uma taxa de abertura muito boa. Tá? E aí, normalmente, quando a pessoa abre, ela minimamente lê as primeiras frases. Tá? Pode até ser que ela não leia tudo. Por quê? Porque nas primeiras frases é onde você ganha a atenção do seu prospect. Se você não ganhar a atenção nas primeiras frases, provavelmente ela vai fechar e não vai abrir mais. Tá? Mas você consegue usar esse envio de e-mails em massa, tá? Gerando conteúdo relevante e tendo uma taxa de abertura muito boa. Tá? E aí existem algumas ferramentas que eu utilizo, que é o MailChimp e o Benchmark, onde vocês conseguem colocar sua lista lá dentro e botar para disparar sozinho. Tá? Então isso facilita muito, faz você ganhar muito tempo, além de você conseguir medir quem abriu e quantas vezes abriu, quem abriu e clicou em algum link, por exemplo, clicou em alguma coisa. Né? Então tudo isso você consegue ter uma análise bem precisa, aí, tanto com o MailChimp quanto o Benchmark. Existem N outras ferramentas, tá, de disparo em massa de e-mail. E aí, por último, a etapa 7, agende a reunião. Né? Então, o que você precisa entender? Tá? Depois que você já fez tudo isso, enviou os e-mails, você precisa lidar com as respostas. Tá? Muita gente vai te responder, ah não, não quero serviço, ah não, não me interessa. Então assim, você precisa responder essa pessoa, tudo bem, obrigado pela sua atenção. Responder a todos os e-mails que são enviados faz parte do processo. Tá? Isso faz com que a pessoa do outro lado veja que você não é um robô. Não é um robô, não foi um spam aquilo. Foi realmente de fato uma pessoa que enviou. Tá? E não adianta achar que vai vender por e-mail. Tá? Não existe venda por e-mail. O e-mail é uma maneira que você utiliza para entrar em contato com mais pessoas com menos esforço. Tá? Então o e-mail nada mais é do que uma porta de entrada. Tá? Então não tente se comunicar, estender a conversa por e-mail. A pessoa respondeu o teu e-mail que está interessada, já tenta direto agendar uma ligação. Não é uma visita, é uma ligação, tá? Então, quando é que eu posso te ligar para a gente bater um papo rápido aí de 5 minutos para eu entender o que você precisa? Pronto. E aí você pode usar uma ferramenta de agendamento de reuniões, tá? Onde você pode até disparar o link dessas ferramentas dentro do teu e-mail. Caso aquele cliente queira agendar com você direto, ele já clica no link e já agenda direto, tá? Algumas delas são gratuitas, tá? Tem o You Can Book Me, o Calendly e o Simple Book Me. São ferramentas que você consegue criar uma agenda online, tá? Que ela linka com a agenda do Google. Então, ou seja, se alguém entrar lá e agendar um horário contigo, ela vai te mandar um alerta lá no Google, tá? Que alguém agendou para você um novo horário, que a tua agenda já está preenchida naquele horário. Tá? Então você tem como
usar ferramentas para melhorar essa sua organização de agendamento de reunião. Pessoal, conteúdo que a gente tinha para passar hoje é esse, tá? Coloque aí no chat o que vocês acharam. Não deixem de seguir a gente no YouTube, né, de curtir as nossas páginas, Facebook, LinkedIn, Instagram. No YouTube não deixem de ativar o sininho, não deixem de, se esse conteúdo foi legal, marca lá um gostei, e segue a gente aí, que isso ajuda bastante a gente dentro das redes sociais a gerar relevância. Cada vez mais, a gente entendendo isso, mais conteúdo a gente leva para que vocês de fato consigam vender mais com menos esforço, ou seja, vender mais e muito melhor. Gente, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, tá bom? Nosso objetivo agora, para esse ano, é ajudar, principalmente nessa fase, tá? É ajudar vocês a vender mais e muito melhor, tá bom? Valeu, gente, obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.